Antes da gente ler o texto, tá? Eu não disse o texto ainda intencionalmente, segure aí em João, que eu já vou dizer. É o seguinte, quando eu estava fazendo e revisando, né, o sermão, principalmente revisando os pontos, eu percebi o seguinte, que ele traz alguns aspectos de alguns itens, de algumas coisas que a gente conversou há pouco tempo, ou na semana passada, ou nas últimas semanas, e isso muitas vezes me dá uma sensação, né, de repetitividade, uma sensação de, pô, de novo esse assunto, ou o Caio falando de novo sobre isso. E quando eu, então, apresentei a Deus essa angústia, né, de, pô, Deus, a Bíblia é tão grande, um dos raciocínios que veio à minha mente foi, inclusive, algo que Deus falou comigo em São Paulo, né, e que Deus tem repetido comigo já há algum tempo, que é constância, né? Eu nunca tive a cultura de dar um nome para um ano, né? Eu não sei se você já percebeu que algumas igrejas fazem isso, né? E fala sobre ano do crescimento, ano da vitória, ano do não sei o quê. Nunca achei certo e errado, acho que eu só nunca tive opinião, mas o que Deus tem falado comigo sobre o ano que vem, que é um ano tão importante, né, para nós, é um ano que eu tenho pedido muito a Deus que a gente consiga encerrar o processo de revitalização e né, nos nomearmos como uma igreja pequena, estável, que não está mais, né, à beira de um colapso. Uma das coisas que Deus tem falado comigo é de ser um ano onde a gente vai desenvolver constância, né? Perseverança, continuidade. Né? Você pode usar qualquer uma das três palavras, elas são sinônimos. Né? Então, não estou anunciando oficialmente que é isso, mas eu tenho ouvido isso de Deus à medida que eu vou caminhando na minha jornada de fé, nas minhas leituras, nas minhas orações. Então, por que isso é importante para nós? Porque o que eu aprendi ao longo de já tantos anos, né, como crente e como pastor, é aquilo que Salomão disse, né? Não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do céu. Nós não vamos criar novas teologias, nós não precisamos inventar novas teologias. O que nós precisamos fazer é vivermos constantemente em volta daquilo que nós já acreditamos, que é leitura da Bíblia, né? Uma leitura devocional da Bíblia, por isso que usamos esse termo, uma leitura de livros cristãos que nos fazem crescer, né? Introduzir o hábito dos louvores na nossa vida, oração, né? Deixar Deus saber o que está acontecendo na nossa vida através da nossa boca e não através do poder dele, da onisciência. Oração pelos outros, a oração coletiva, em dupla, em trio, a oração no pequeno grupo, oração aqui na vida da igreja. O jejum, né? Ou abstinência, né? Eu ouvi um pastor falando lá no congresso que às vezes o pessoal implica dizendo que jejum de doce não é jejum. Ok, eu gostei desse termo, então vou sempre usar agora esse termo, né? Jejum e abstinência. Se você não considera parar de comer doce um jejum, então você pode só se abster dele como uma forma de crescimento espiritual e está tudo certo. É só nomenclatura, né? Mas o importante é que a gente busque o Senhor Jesus. E essas... Então, resumindo, esses assuntos, eles se repetem. Por quê? Porque muito dificilmente a gente chega num ponto da vida da igreja ou da nossa vida individual que esses assuntos estão tão organizados que a gente não precise mais falar sobre eles. E, naturalmente, é constrangedor eu pedir assim, levanta a mão, quem não ora faz 6 meses. Né? Ninguém vai levantar a mão. Mas pode ser que isso aconteça. Quem não ora faz 3, faz 2, faz 1, faz 5 dias. Levanta a mão quem não sabe cadê sua Bíblia. Né? Levanta a mão quem não lê a Bíblia há 10 dias. Então, acontece isso no nosso meio. Então, enquanto isso for acontecendo, essa repetição de temas ela sempre vai ser necessária. Tem um pastor muito relevante no cenário da Igreja dos Estados Unidos, chamado Andy Stanley, e ele tem uma teoria mais agressiva que essa que eu estou apresentando. Ele diz que a cada 2 anos, note, 2 anos, ele repete não os sermões, mas os temas dos sermões, tudo de novo. Não porque ele não tem a criatividade de criar novos, mas porque a teoria dele é que a igreja vai mudando ou que as pessoas vão esquecendo. Né? Hoje, quando eu estava salvando aqui, né, o nome do arquivo, ele está aqui, né, série Encontros que Transformam, número 8. Se eu disser rápido agora, me digam os 7 anteriores que eu preguei, os nomes, né, dos sermões. Eu não lembro. Eu falei, eu não lembro. Se eu tiver que repassar agora, eu vou lembrando. Foi Zaqueu, Jovem Rico, Mulher Samaritana, Perito na Lei. Eu esqueci o que o pastor Eliseu pregou, entendeu? Foi uma viúva, não foi? Eu fiquei com a viúva de Serepta, mas essa outra história. Entendeu? A gente não lembra rápido. Então ele está dizendo o quê? Que dá para fazer essa repetição, porque isso vai instruindo a vida da igreja. Então, voltando, só fechando essa breve introdução, o que eu quero dizer com isso?
não é falta de criatividade, né? Ainda ontem eu estava falando para Renato sobre o meu estilo de pregação, né? Você percebe que eu não prego tanto no Antigo Testamento, né? E nas questões mais vinculadas à lei mosaica e etc., porque eu acredito, eu gosto muito mais da teologia prática, né? De pensar em coisas que são mais práticas para o dia a dia. E o que eu posso dizer para você é, enquanto a gente ainda está amadurecendo nisso, Deus sempre vai trazer esse assunto de volta à tona. E talvez em algum momento eu me sinta à vontade de não repetir tanto algumas coisas, mas até lá a gente vai precisar repetir e você vai perceber hoje, ao longo do sermão, como faz sentido, tá bom? Ainda assim, eu vou tentar pregar, né, de forma mais objetiva. A gente tem ainda a ceia hoje, mas de qualquer forma farei o meu melhor, certo? Vamos lá agora para João capítulo 13, então. A gente vai ler do 1 ao 8 e depois do 16 ao 21. João capítulo 3, do 1 ao 8 e de 16 a 21. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 1 a 8, 16 a 21. Então vamos lá, de 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então hoje o nosso encontro é de Jesus com Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele começou, né, bem a conversa. Resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, né? E daqui talvez você vai perceber e vai entender a expressão que nós usamos como cristãos evangélicos, que é você precisa nascer de novo, né? Essa é a expressão, nascer de novo. Então ele vai dizer, perguntou Nicodemos, versículo 4, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Essa é, para mim, a pergunta-chave do texto que faz todo sentido. Né? Como eu, um homem velho, posso nascer de novo. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos para o versículo 16 até o 21. Aí ele continua, né, dizendo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, preste atenção, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Né? Então aqui tem doutrina de salvação, tem teologia de salvação, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus, Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ó, mais teologia de salvação aqui. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Repetindo o último, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então vamos lá, hoje nós temos apenas 2 pontos, né? São pontos grandes, por isso só 2, mas são 2 pontos, tá bom? Então a base de todo o nosso raciocínio emerge do versículo 4 e 5, ali que eu comentei, né? Como pode alguém nascer de novo sendo velho, né? Não tem como a gente voltar e reengravidar, né? Pedir para nossa mãe reengravidar de nós. Então isso é como se desse um nó na cabeça do Nicodemos. O que eu faço? Né? A minha vida já está andando, já está avançando. A Bíblia não vai dizer a idade dele, mas como líder da lei, alguém já com certeza mais velho, né? Não um jovenzinho. Então a pergunta é como que eu faço se eu já estou, né, me encaminhando mais para frente na minha jornada de vida. Então aqui está a crise que é lançada por Jesus, mas ele próprio responde. Tá? E o complemento lá no versículo 16 a 18, quando ele vai falar, né, João 3,16, um texto tão famoso, Deus deu
o seu único filho, para que a gente, crendo nele, então não morra, mas tenhamos a vida eterna. E ele vai dizer, então, quem crê não é condenado, né? Ou seja, a condenação eterna, ela se vai. Agora a gente não está mais sendo condenado, somos absolvidos por Jesus, né? Então vamos lá. Nosso primeiro grande bloco de ensino da noite é: o nascer de novo nos liberta da condenação eterna. O nascer de novo nos liberta da condenação eterna. Então eu quero começar falando do nosso querido Sérgio Ricardo, né? Hoje, acredito que todo mundo acompanhou. Tem alguém aqui que não está no grupo de WhatsApp da igreja? Acho que é a dona Janice, né? Mais alguém que não está no grupo do WhatsApp da igreja? Laura não está no grupo do WhatsApp da igreja. Então, resumindo, né? Nosso querido irmão Sérgio Ricardo faleceu ontem pela tarde, né? Todo mundo lembra, a gente estava orando por ele, estava falando sobre ele, estava acompanhando, né, o caso dele, sempre na expectativa de que Deus pudesse fazer um milagre, mas, né, aprove o Senhor levá-lo, e hoje à tarde, então, nós, né, o sepultamos ali no cemitério. Como é o nome daquele cemitério? Os canoenses me ajudem. São Vicente, cemitério São Vicente, primeira vez, né, que eu fui ali. Oi, Elisa. Tentando chegar bem discretamente. Boa noite, Elisa, que bom que você veio. Pode ir no banheiro, não tem problema, desculpa atrapalhar você. Que bom que você veio. E aí, voltando então ao nosso ponto, né? Nascer de novo nos liberta da condenação eterna. Quando, hoje à tarde, então, eu tive a oportunidade de falar, né, no sepultamento do Sérgio, uma das coisas que eu citei, né, e quero citar aqui para nós, é que nós, cristãos, podemos e não precisamos, né, ter medo da morte, né? E nós cristãos podemos descansar. E é interessante, e aí eu quero que você volte àquela introdução que eu fiz sobre temas que são, às vezes, óbvios ou repetitivos, etc., para dizer o seguinte, que eu já achei que houvesse obviedade em algumas coisas que eu prego. Só que lá no congresso, inclusive, né, uma das estatísticas que foi trazida por um dos pastores, ouça isso, é que 33% dos cristãos americanos, né, e a gente sempre traz estatísticas que são dos Estados Unidos, porque nós não temos um ministério hoje que faça isso no Brasil, não de forma nacional, apenas pequenas pesquisas, nunca ouviram falar da Grande Comissão, por exemplo. Então, assim, óbvio, eu não vou perguntar aqui, porque talvez algumas pessoas não conheçam, mas para quem está num contexto evangélico, principalmente no contexto batista, há alguns anos, essa pessoa sabe muito bem o que é a Grande Comissão. A Grande Comissão é o texto lá de Mateus 28, no final do capítulo, quando Jesus nos envia, ou seja, nos comissiona a fazermos discípulos. É o texto base de missões para qualquer agência missionária, para qualquer ação missionária, para qualquer evangelismo. É o texto que teologicamente sustenta praticamente tudo que a gente faz de levar a palavra um pouquinho mais adiante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha e diz, mas todo mundo aqui é crente, convertido, para que esse texto? Porque a pergunta é, você já tinha pensado sobre isso? Você sabe disso? Você entende isso? Você tem na ponta da língua isso? Mais, né? Se eu não me engano é Pedro, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer, estejam sempre preparados para falarem com aqueles que ainda não têm a fé de vocês, sobre a fé de vocês, né? Parafraseando o texto. Ou seja, estejam prontos para falar sobre o que vocês acreditam. Se hoje alguém chega em você e diz, olha, que história é essa de condenação eterna, né? Que a pessoa ganhou uma Bíblia, aí ela é seu colega de trabalho, ela encosta e você diz, olha, eu estou lendo e o que é isso, condenação eterna? O que isso quer dizer? Você pode me explicar? Aí você diz assim, peraí que eu vou te dar o telefone do meu pastor, ou me dá umas 3 semanas que daí eu te trago uma resposta, né? Ou vamos abrir aqui o ChatGPT e vamos ver o que ele vai dizer, né? E ok, todas as respostas valem, né? O ChatGPT não é um grande teólogo, mas ele pode achar versículos para você. Não precisa ter medo dele, né? Ele não é um satanás, ele é só uma ferramenta. Pensa que o ChatGPT é um Google melhorado, tá? Não precisa ter medo dele. Ele é uma ferramenta de busca, ele vai buscar em sites da internet uma resposta. Mas ele não é teólogo e você não pode confiar, né, na teologia que ele ensina. Mas ele pode te ajudar a achar um versículo, etc. Né? Mas você não vai saber o que dizer. E quando a gente olha para esse texto e para os textos que eu vou apresentar, a minha ideia é que você consiga entender naquilo que você acredita. Então vamos lá. Eu fiz uma pequena anotação que eu quero ler. Tá? Ao longo dos anos, enquanto pastor, eu sempre tive um incômodo, que era o risco de nós termos pessoas que ouvem a mensagem domingo após domingo, mas que ainda não experimentaram a salvação. Né? Ou de pessoas que já sejam até batizadas,
mas que ainda não experimentaram isso que o texto chama de nascer de novo. Então, por isso que eu quero fazer essas considerações para que você possa sair daqui com essa certeza. Então, em primeiro lugar, né, letra A, dentro do ponto 1, né, subdivisão, seria o único caminho para a vida eterna é Jesus. E olha que interessante, quando eu, então, tinha feito esse sermão, né, lembra que essa série ela era do passado, eu tinha colocado justamente o texto de João, capítulo 14, que foi o texto que eu usei hoje lá para falar no sepultamento do nosso irmão Sérgio Ricardo. O texto... vou resumir, né, o texto, mas basicamente Jesus ele está com os discípulos estão conversando, e aí Jesus fala, né, que na casa do pai dele tem muitas moradas, né, e ele fala, se não fosse assim eu já teria dito, ele fala, não, tem muitos lugares, tem muitos quartos, né, aconchegos, cômodos, enfim, cada tradução traz de uma forma, e aí ele vai dizer que Deus está preparando um quarto para nós. E aí ele fala, é só vocês irem, né? E aí Tomé pergunta, mas como assim? Como que a gente vai se a gente não sabe o caminho? E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim. Então esse texto, né, esses textos, como eu disse, famosos, conhecidos, eles precisam estar, sim, no nosso coração, precisam estar gravados, mas eles precisam responder uma teologia, eles precisam responder uma pergunta, eles não podem ser só porque... eu vou abrir meu coração. Quando eu prego e cito textos famosos, eu não gosto que as pessoas repitam comigo. Sabe por quê? Porque daí ninguém presta atenção. Por exemplo, eu li João 3,16. Esse é o texto mais famoso do mundo. Não tem texto mais conhecido que esse. Só que às vezes você vai recitando ele junto comigo, você já parou para pensar quanto ensino João 3,16 tem? Né? Não é o meu perfil pregar em um texto só e esmirilhar, né, um texto só, mas é um texto que tem assim, história para contar para o resto da vida. Que ele está falando sobre a nossa salvação, que é o ápice do conteúdo bíblico, né? O ápice da revelação de Deus e da conversa nossa com Deus e com a Bíblia sobre a nossa salvação. Então, a gente, só o caminho, a verdade, a vida, ninguém passa senão por mim. Aí vai lá e cita o texto. Opa, calma. Perceba o que o texto está dizendo. Gente, esse texto ele é formador de teologia. Usa esse termo, às vezes, para que você grave, capte, né? Como numa aula, que você diga, opa, esse aqui é um ponto que vai cair na prova. Então é isso. Este texto, né, João 3,16, mas também esse que eu citei, João 14,6, ele forma uma teologia para nós. Por quê? Porque quando as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu essa frase? De um amigo, de um livro, de uma novela, em qualquer lugar? A minha pergunta para você é, teologicamente essa frase está correta? Não é porque a gente tenha preconceito. Eu, pelo menos, não tenho. Se você tem, reveja. Mas não é porque a gente tem preconceito. É porque a gente acredita na Bíblia. E acreditando na Bíblia, a Bíblia deixa claro que não são todos os caminhos que levam a Deus. Porque aí você cita aí para mim, que João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra-chave do texto é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, agora pegue tudo isso que eu acabei de dizer, viu? Você formou teologia de salvação. Então, quando você conversa com alguém ou quando alguém te pergunta, você pode explicar isso para a pessoa. Dizendo, olha, eu respeito, mas, como eu acredito na Bíblia, a Bíblia vai dizer que só há um caminho. Então, claro, né, eu também já falei um pouquinho sobre isso, eu pessoalmente não gosto de embates, de nenhum dos dois tipos, tá? Não gosto de embate teológico, porque toda pessoa que entra no embate teológico, essa aqui é uma teoria minha, ela nunca entra para mudar, ela só entra para mostrar que ela está certa, então me provem que eu estou errado, mas não é isso. Quando você senta com alguém que pensa diferente de você, de denominações diferentes, de ideias diferentes, a pessoa ela não entra dizendo, que legal, me convence então de que eu estou errado, que eu vou mudar de opinião. Não, ela entra para mostrar que ela está certa em relação ao que você está dizendo. Ou, quando você entra num embate teológico com uma pessoa não cristã, essa pessoa diz, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Você diz, não, não é verdade. É só Jesus que leva. Os outros levam tudo para o inferno. Aí a pergunta é, de novo, teologicamente, está certo? Está certo. Mas precisa ser dessa forma? A gente precisa falar desse jeito? Eu, se fosse um não crente ouvindo você, eu não falaria mais com você, porque isso é agressivo. O que a gente faz, então? Com muito amor, com muito carinho, com muita doçura, a gente tenta explicar dizendo que nós acreditamos. Por isso que é muito interessante, uma vez, acho que foi no seminário, tinha uma pergunta que era como que você faz para evangelizar um ateu, né?
São perguntas boas, né, de estudar no ambiente acadêmico, porque é uma resposta difícil de se dar. Talvez você diga aí rápido a resposta, mas não é tão simples, é uma resposta difícil. E eu me lembro que na época eu já fazia parte de uma igreja que ganhava muita gente para Jesus via relacionamento e não via, enfim, outros caminhos, né, mais formais. Ganhava por caminhos informais. E eu me lembro que a minha resposta foi: você não ganha teologicamente. Porque você não consegue fazer um ateu deixar de ser ateu só pela sua conversa, dizendo, não, mas deixa eu te provar que Deus existe. Né? Porque lá no Cazaquistão eles acharam 3 tábuas junto que alguém disse que era a Arca de Noé. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. O que vai acontecer com essa pessoa é que ela precisa experimentar Deus. Ela precisa de um encontro com Jesus. Não é nisso que nós cremos? Ou alguém aqui foi convidado pessoalmente por Jesus para entrar na fé? Não foi. A Bíblia vai dizer que a fé é justamente a certeza de que existem coisas que nós não vemos e de que nós vamos receber as coisas que nós esperamos. Hebreus 11:1. Então nós esperamos coisas que não vemos. Né? Ainda voltando ao sepultamento do irmão Sérgio, a gente fala com muita certeza, Sérgio está no céu. Por que o Sérgio está no céu? Porque ele cria no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, não é? Que aquele que crê com a sua boca e no seu coração, né, acreditar nele de fato, esse vai ser salvo. O irmão Sérgio fez isso. Então aqui nós temos a salvação dele garantida por conta desse comportamento. Então eu acredito que sim, esse texto ele é muito importante, você precisa gravar ele, precisa entender ele como um todo. Amém? Pega mais um texto importante, Atos 4:12. Esse aqui eu também gostaria que você guardasse, sublinhasse, rabiscasse. Atos 4:12. Atos 4:12. A salvação está em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha que texto mais lindo e mais claro sobre o fato de que o único caminho para a vida eterna é Jesus. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então não caia em enganações e seja claro com a sua teologia. Segundo lugar, vamos para o nosso ponto B, né, dentro do ponto 1. Segunda observação, o único caminho para a paz eterna é Jesus. Né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu quero te dar 2 versículos sobre isso. Né? O primeiro deles está em João 14:27, então volte para o capítulo que a gente estava. João 14:27. Esse, para mim, é um dos textos mais importantes, não só sobre esse assunto, mas sobre a paz como um todo. João 14:27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vou te dar mais uma estatística, e essa, né, não foi lá em São Paulo que eu peguei, para não ficar repetitivo, essa eu já tinha guardadinho. Eu peguei no Summit, na verdade, desse ano, lá nos Estados Unidos, e ela vai dizer o seguinte, que 97% das preocupações que nós temos são com coisas que não vão acontecer. Gravou isso? Os meus amigos ansiosos. Vamos levantar a mão quem é ansioso? Então, 97% das coisas... Gostei das 2 mãos deles. 97, eu não levantei as 2 porque eu preciso do microfone, né? Mas 97% das coisas que nos agitam, que nos incomodam, que fazem o nosso coraçãozinho acelerar, são coisas que não vão acontecer. Então, assim, ó, sendo bem sincero, quem já não ficou agitado para pagar uma conta e disse, meu Deus, falta uma semana para pagar, eu não sei se eu vou ter dinheiro, e daqui a pouco teve. Eu, essa semana, na viagem. Né? Eu já expliquei isso para você, o tesoureiro da igreja é o Henrique, mas eu, como pastor-presidente, eu estou sempre de olho no movimento, decido junto com ele as coisas. Tínhamos coisas pendentes, inclusive meu salário, e aí eu fico na expectativa, se entra um dinheiro, meu salário entra, se não entra, meu salário não entra, e aí converso com o Henrique, será que vai, será que não vai, atrasa aqui, atrasa ali, empurra essa aqui. E aí tô lá, tô ansioso, tô esperando que aconteça. Aí o que acontece? Acontece, o dinheiro entra. E daqui a pouco... mas aí é amém, né? Alguém desse lado disse amém, é amém. Mas é que o problema, sabe qual? É a gastura. Vocês conhecem essa palavra, gastura? Não é a palavra, minha mãe usava essa palavra, né? É um cansaço, né? A gastura é um cansaço, é aquela coisa assim, para que isso? O texto está dizendo assim, ó, a paz que Jesus dá, ninguém consegue dar.
E aí a estatística vai dizer que somente 3% de fato são coisas que acontecem. E que geralmente estão vinculadas a doenças. Porque são coisas que nós não temos controle e que de fato vão acontecer. As outras 97 é a agitação do nosso coração feito à toa. Mas um texto, João 11, né? Volte mais 3 capítulos. João 11, 25 e 26, ainda nesse contexto sobre a paz, agora falando mais em termos de eternidade, não aqui da nossa vida. João 11, 25 e 26, ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Citei também esse texto hoje à tarde, acredito muito nele. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele ainda pergunta: você crê nisso? E eu pergunto: você crê nisso? O que nós não podemos? Nós não podemos ter ninguém dentro dessa igreja que seja convertido, batizado e membro da igreja que não tenha certeza disso. Se isso acontecer, ou eu estou falhando em explicar, ou você está falhando em acreditar. Não podemos ter ninguém no nosso meio, crente no Senhor Jesus, que não tenha essa paz. Nós somos as pessoas da paz. Né? As pessoas que, se agora, porventura, a gente descobre que a gente vai morrer nos próximos 10 minutos, a gente fica triste, né? Corre para ligar para os parentes, mas a gente diz: Jesus, me espera que eu estou chegando. Você lembra da morte de Estevão, se eu não me engano, Atos, acho que 8 ou 9, né? Que ele diz: eu vejo os céus abertos, né? E os anjos dançando. E também a morte de John Wesley, eu já citei também num sermão aqui uma vez, li para vocês, né? Os últimos minutos de vida dele, morreu com acho que 92 ou 93 anos. E é muito bonito ver pessoas que morrem lúcidas e confiantes da sua fé, né? E ele disse isso, né? Em outras palavras, claro, não vou lembrar agora, mas ele disse assim: fiquem tranquilos, né? Meu pai está me esperando, eu já estou pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Aquela fala de Paulo, né? Corri a carreira, né? Lutei o combate e eu estou indo para Jesus. Amém? Terceiro subponto, o único caminho para o perdão dos pecados, né? Aqui a gente tem 3 textos, o primeiro deles, Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Na verdade, eu vou citar só 2 textos, tá? Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então, quando a gente fala do sangue de Cristo, né? Ou aquela frase que os irmãos mais antigos falam: o sangue de Jesus tem poder. Essa frase, apesar de muitas vezes exótica, ela não é errada teologicamente, né? E o sangue de Jesus tem poder, e o texto diz poder para nos dar a redenção através do sangue. O perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Agora vai para Romanos 5:8, e aqui a gente encerra o nosso primeiro ponto. Romanos 5:8. Esse texto ele é bem importante. Romanos 5:8. Na verdade, eu diria que é um dos mais importantes quando a gente trata de perdão de pecados e dessa teologia específica, e eu gostaria que você anotasse ele na sua Bíblia, no seu aplicativo e no seu coração principalmente. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. É interessante que esse texto ele é uma obviedade, mas ele é um dos textos mais esquecidos no ambiente evangélico cristão. Preste bem atenção, um dos textos mais esquecidos. Por quê? Esse texto ele é um lembrete a um combate à intolerância, à hipocrisia e à cultura de portas fechadas que uma igreja constrói. Por quê? Porque Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nós. É isso que o texto está dizendo, né? Para nós foi um presente dado por Deus. Efésios 5:8 vai dizer isso, né? 5:8 e 9, um presente dado por Deus. Aí ele vai dizer assim, ó: quando nós ainda éramos pecadores. Entenda, você precisa entender isso. Você nunca vai merecer a sua salvação. Você não tem absolutamente nada que Deus precise. Você não tem como dar nada para Deus. O que você pode dar para Deus? Wagner, o que você tem nos bolsos que você pode dar para Deus? Uma chave e um celular. O que eu vou dar para Deus? Uma carteira? Ainda hoje eu olhei minha carteira, ela tem um cartão dentro, que é o cartão da igreja, umas 3 notas fiscal.
e minha identidade, que hoje eu uso só no celular e tá tudo certo. O que eu tenho para dar para Deus? Se Deus chegasse agora e dissesse, me dá tudo que tu tem aí. Eu tenho uma calça, uma camisa, a roupa de baixo, um tênis, um óculos, juntando tudo, não vale 1.000 pila. O óculos é o que mais vale da minha roupa inteira. O que eu tenho para dar para Deus? A minha casa. Minha casa pertence à Caixa Econômica Federal. Eu tenho um percentual dela bem pequeno. Meu carro pertence a outro banco. Eu sou sócio de vários bancos. Pertence ao Banco Votorantim, famoso BV. O que a gente pode dar? Essa é a pergunta. O que eu posso entregar para Deus, dizendo, Deus, está aqui uma oferta, um sacrifício. O que você tem para dar para Deus? Tem nada. Por isso que esse raciocínio sempre é invertido, né? A gente dá depois que já recebeu. Então, o amor que nós damos para Deus, a fidelidade, né, a comunhão que é gerada na igreja, tudo que a gente tem, o tempo, o nosso serviço, o nosso dízimo, qualquer coisa que você dê é reativo. Estou dando porque já recebi primeiro. É fruto de algo que Deus está fazendo na minha vida. É fruto de algo que Ele já começou. Isso tem a ver com aquilo que a gente está falando no ponto principal, nascer de novo. Então eu nasci de novo. E aí, por causa disso, coisas boas estão acontecendo na minha vida. E não o inverso. Por isso que nós entendemos que há uma caminhada, né? Uma jornada. E há até um conceito muito interessante quando a gente fala de salvação, né? Teologicamente também a salvação, somos salvos, beleza, acabou. Mas há uma ideia de que fomos salvos lá no ato da nossa conversão. A Bíblia fala que nós estamos sendo salvos a cada dia e que nós seremos salvos, né, no dia do juízo final, no dia que estivermos com Cristo. Então, ou seja, é um processo, está sempre acontecendo e Deus está sempre trabalhando. E que também é paralelo, claro, ao processo de santificação. A gente vai falar sobre isso no próximo ponto, eu não quero antecipar. Por isso eu peço que você abra de volta no texto base, lá em João capítulo 3, e a gente vai reler só 3 versículos para irmos para o nosso segundo ponto. A Bíblia vai dizer então, esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, versículo 19, e não a luz, porque as suas obras eram más. Então ele vai dizer, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aí ele diz no 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, segundo e último ponto, o nascer de novo, né, aqui entre aspas, essa expressão, né, cunhada por Jesus aqui nesse momento, ele vai mudar então o nosso presente, né? Eu citei isso a respeito da salvação, da santificação, quero falar um pouquinho disso. Ele vai mudar o nosso presente, ele muda o nosso hoje. O nascer de novo muda o nosso hoje, ele tira a nossa vida das trevas e leva a nossa vida para a luz, né? Então, ponto central é esse, Jesus ele tira a nossa vida das trevas, né? Ponto central desse segundo ensino, tá bom? Então ele vai limpando a nossa vida, ele vai recomeçando a nossa vida, ele vai lavando a nossa vida e ele vai tirando áreas que estavam no escuro, né, que estavam escondidas. A gente fala às vezes das gavetinhas, né, que a gente fecha, chaveia, diz, aqui eu gostaria que ninguém mexesse. E ele vai então tirando essas áreas e ele vai limpando a nossa vida. Eu vou citar algumas áreas, né, como exemplo para a construção do nosso ponto. Letra A, ele vai mexer nos nossos relacionamentos, né? Então aqui entra uma das coisas que eu disse que eu repetiria, falamos há pouco sobre isso, mas eu tenho certeza que a gente não muda da noite para o dia essa área, né? E lembre-se, final de ano chegando, essa é uma fase boa para a gente pregar sobre relacionamentos. Quem aqui vai passar o Natal com os familiares? Então você precisa desse sermão, ouça ele bem e ouça isso, né? Jesus, ele tira a nossa vida das trevas e ele nos leva para a luz. É só isso que você precisa saber. Então, o que é esperado, não é eu que espero de você, o Senhor Jesus espera de você. O crente no Senhor Jesus não pode, eu vou criar um verbo, Diego, meu assessor de português, ele não pode entrevar, né, o ambiente que ele vai, ou seja, ele não pode ele levar as trevas, ele não pode criar trevas, pelo contrário, ele precisa elucidar, deve existir.
Ele precisa trazer luz. Elucidar eu sei que existe. Ele precisa trazer a luz para o ambiente que ele está. Então a gente nunca pode ser aquela pessoa que traz peso para dentro do ambiente. Lembre da frase que eu já citei, né, que a Vani sempre dizia para a gente: quando você entra no ambiente, ou você dá a vida, ou você tira a vida, ou você traz algo de bom, ou você suga. Então, nos seus relacionamentos, né, no casamento, que para mim é o relacionamento mais desafiador de todos. Por quê? Porque é difícil criar um filho. Quem aqui já criou um filho? É difícil, não é? Tem hora que dá vontade de pegar no pescocinho, não tem? Só sou eu que tenho? Às vezes dá, obrigado. Não é do marido, é do filho, Raquel. Vou chegar no marido daqui a pouco. A Raquel levantou a mão bem alto lá, mas o marido é daqui a pouco. Mas é exatamente isso que eu vou dizer. Do filho, a gente tem um amor muito profundo, porque filho você não rejeita. Ele não vai embora. Só que o marido, a esposa, nós também não deveríamos rejeitar, mas existe essa opção. Você pode dizer, não te quero mais. E o que a gente está tentando aprender é que, se nós vamos elucidando, né, trazendo luz para a nossa vida e melhorando o nosso ambiente, o nosso coração, as coisas vão ficando mais leves. E aí você vive coisas melhores. Então preste bem atenção. Natal está chegando, Ano Novo está chegando, né? Teremos o recesso, mas a partir de 4 de janeiro, quem precisar marcar comigo para resolver alguma coisa que aconteceu no Natal e no Ano Novo, eu estou aí. Mas eu já estou me precavendo, dizendo, vá com leveza. Eu e a Renata, por exemplo, a gente passa o ano todo nos preparando para o nosso Natal e Ano Novo. A gente conversa, a gente se prepara, a gente, né, pensa como vai ser as nossas atitudes, o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente, inclusive estratégias, né? Por exemplo, minha sogra tem, né, um apartamento na praia, então a gente pode sair um pouquinho, ficar fora, né, o dia inteiro, a gente pode ir numa outra cidade passear. Então, seja criativo para que você não viva desafios nos seus relacionamentos chegando o final do ano. Agora abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Esse também é um texto conhecido. Você não pode ler ele como se você já conhecesse, né? Você tem que ler ele devagarinho, entendendo o que ele fala, e rabiscar ele na sua Bíblia, colocar ele... rabiscar ele no seu aplicativo e colocar ele no seu coração. Então, em segundo lugar, eu quero falar dos pensamentos, né? Ele vai dizer assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa pessoa ela foi refeita. É isso que o texto diz. Nova criação. É como se Deus jogasse você de volta para a forma, né? Lá para a fábrica, para a máquina, e refizesse você do zero. Aí ele fala assim, ó, as coisas antigas passaram. Esse, para mim, é um dos conceitos mais claros de que é conversão e mais difíceis. Por quê? Porque nós reencontramos esse velho homem muitas vezes. Né? Não tem aquela velha frase que dizem que é do Lutero, mas é difícil confiar, faz 500 anos, né? Que diz assim, tentei afogar o velho homem, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Então é isso, você vai tentando afogar ele todos os dias e ele escapa de você e nada e sobrevive, e aí você tem que lidar com ele novamente. Então, Deus nos ajude a sermos uma nova criação todos os dias. Não deixa que a gente se perca, sabe? Não deixa que a gente, que a gente se entregue nessa batalha contra as trevas. Que a nossa vida seja cheia de luz. Então, mexe nos nossos pensamentos, né? Não precisa abrir, mas você também já ouviu o texto de Romanos 12, 2, que ele vai dizer, né? Não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar a nossa mente. Essa é uma oração que você pode fazer todos os dias. Lembre-se, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos. Né? Estamos sendo santificados por Deus. Deus, muda a minha mente. Terceiro lugar, nas nossas ações, e aqui é um texto-chave que eu quero ler, e meu último grande texto, Gálatas. Vá lá para Gálatas, eu quero ler todo o texto. Gálatas 5, 16 a 26. Esse aqui é aquele texto que vai falar do fruto do Espírito, né? E dos frutos da carne, aquilo que a carne também gera. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Este é um texto que você precisa saber que ele existe. Preste bem atenção, você precisa. Se você não gosta de riscar sua Bíblia, anote no celular. Se você gosta de riscar sua Bíblia, risca bem, escreve ali,
coloca lá, eu preciso conhecer esse texto, gravar esse texto, sublinhar esse texto é importante. Paulo então vai dizer aos Gálatas, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aí aqui ele vai citar ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Então aqui, traduzindo isso aqui, né, existe uma palavra, eu não sou exegeta, né, que é o estudante é espanhol, estou preparando, do estudante da... Liguei a tecla SAP 3 dias antes aqui. É o estudante das línguas grega e hebraica, né, das línguas originais, mas estudei uma época isso aqui para alguns sermões, a palavra aqui chama porneia, né, de onde vem a pornografia, e ele significa todo contato ilícito com a sexualidade, ou seja, manter relação sexual com alguém que não é minha esposa, meu marido, o acesso à pornografia, né, aquilo que ele chama de fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas, ou o adultério. Então, tudo isso está dentro desse pacote, que aquele, né, o tradutor vai traduzindo, mas basicamente é um pacotão de coisas que a gente não deveria fazer que envolvem a sexualidade. Então, a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Então, a idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, né? Você lê aqui, mas eu não sou do Comando Vermelho nem do PCC, eu não faço parte de nenhuma facção. E é aquilo que eu sempre digo, luto e lutei muito na nossa igreja para que não houvesse faccionismo. Mas o faccionismo ele acontece muito rápido. Vou explicar. É quando eu invento uma ideia, e eu tenho muitas ideias de jirico, então você precisa estar preparado para elas. Às vezes eu invento uma ideia que você não gosta. O que é faccionismo? Faccionismo é o nosso querido Wagner, não gostou da minha ideia. Aí no final ele ganha uma carona do Ednei e da Ana para casa e diz, mas o pastor está viajando, né? Beleza, até aí é só maledicência. Você não pode dizer que eu estou viajando. Se você acha que o que eu falei não faz nenhum sentido, você precisa orar por mim, você pode vir conversar comigo, você pode se candidatar a participar da liderança para ajudar a tomar as decisões, certo? Só que daí o Wagner diz assim, o que vocês acham de a gente falar também com fulano e ciclano? E, não está dando certo. Aí começa o quê? Uma facção dentro da igreja. Aí tem o grupo daqueles que apoiam e os que não apoiam. Aí daqui a pouco tem uma assembleia, aí um levanta. Diz, não, mas eu não sei o quê. Aí quando vê, já está todo mundo contra, e o pastor nem sabia. Aí você, que é muito ingênuo e que nunca viu isso, acha que isso não acontece. Mas quem aqui já teve o desprivilégio de fazer parte de uma igreja que isso acontece, sabe que acontece. E eu que rodo por esse Brasil, né, e que tenho amigos e vou em congressos e ouço histórias, eu fico com os cabelos que eu nem tenho em pé, de saber que tem pastor que sai de férias e que volta e ele foi substituído. Por quê? Faccionismo. Então, isso é faccionismo. Quando você lê o texto, estou explicando. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Certo? Aí ele agora dá a solução. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 frutos, 9 aspectos do fruto, né? Isso aqui eu me lembro que até uns 20 anos atrás todo mundo falava frutos. Aí algum teólogo resolveu que era um fruto só e não pode mais falar frutos. Então tudo bem. Aí alguém disse, não, é que nem a bergamota. É uma fruta só que tem vários gominhos. Mas independente se é um fruto, vários frutos, né? Se é 9 botõezinhos de uva ou se é uma maçã que você tem que morder, não importa. A questão é que a gente tem que viver essas coisas. É isso que o texto está falando. Nós temos aqui 9 desafios. Domínio próprio, um dos mais difíceis para mim. Você precisa aprender a se dominar. Mansidão, né? Aqueles aqui que são irados, eu já descobri alguns no nosso pequeno grupo lá sobre, quando a gente falou, né, da ira. Então, a mansidão, voltando o texto, né? Fidelidade, bondade, amabilidade, paciência. Está aqui, a gente precisa correr atrás disso. Isso aqui volte para o nosso texto base, isso vai tirar as trevas da nossa vida e vai trazer luz para a nossa vida.
Para terminar, o texto diz então, no versículo 23, né, eu li mansidão e domínio próprio, e ele termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra isso está tudo bem, você pode ter esses 9 aspectos em abundância. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse é um bom texto para você sublinhar. Então, ou seja, aqueles que pertencem a Jesus, ou seja, os convertidos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, crucificaram a carne, né? Fazendo uma alusão ao sacrifício de Cristo, com as suas paixões e os seus desejos. Isso aqui é um desafio de Paulo muito grande, dizendo, ó, tem que enterrar, você precisa acabar com os seus desejos. Não que a gente não possa administrá-los e conduzi-los para o lado correto. Então, quando a gente fala de sexualidade, né, é uma tolice você achar que sexo e sexualidade são coisas satânicas ou pecaminosas. Elas não são. Fato é que você precisa direcioná-los. Entendeu? Direcioná-los para dentro do casamento. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E 26, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E eu vou agora ler um último. Bárbara, tu acha o Henrique, por favor, que eu já vou passar para o final. Cauã, tu pode subir lá e chamar o pessoal do Ministério Infantil, por favor? Pedir para eles virem para cá para a hora da ceia. A gente vai tomar ceia. Eu gostaria que as crianças hoje estivessem aqui. Então, o último lugar, né, o último subponto, em relação à comunhão. Quero que você abra comigo um texto de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Então, último lugar, tirar trevas, né, da nossa vida e trazer luz para a área da comunhão, né, do relacionamento saudável dentro do ambiente da igreja. O texto diz assim, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor, às boas obras, não deixando de reunir-nos, como é costume de alguns, ele fala, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Ele fala que dia com letra maiúscula, ele está se referindo à segunda vida de Cristo. Então, né, o povo neotestamentário tinha uma certeza que Jesus voltaria muito rápido, por isso em algumas cartas você vai ver essa expectativa, né? Tem um termo grego que me escapou agora, mas era essa expectativa de que seria muito já. Então, eles estavam prontos, preparados, e logo ali, Jesus já estaria de volta. Então, vamos lá, 4 coisas, né? Que ele vai falar para a gente sobre essa comunhão. Incentivando no amor, incentivando uns aos outros no amor. Ele vai dizer, incentivando as boas obras, né? Vai dizer, não deixando de se reunir. E, por último, encorajando, né? Nos encorajando uns aos outros. Isso é a essência da comunhão da nossa vida, da essência na igreja. Aí você diz, cara, o que isso tem a ver com o texto base? É muito simples. Quando você tira as trevas da sua vida e permite que a luz entre, você tem prazer de estar com as pessoas da igreja, de se relacionar com as pessoas da igreja. De novo, vou ser muito sincero, a nossa igreja é uma bênção, né? Não temos grandes conflitos não tratados, mas é muito rápido para que isso se alastre no nosso meio. Por isso que eu sempre volto para textos como esse, dizendo, uma igreja madura, em que não haverá trevas entre nós e relacionamentos errados, é uma igreja em que nós... Deixa eu achar as palavras. É uma igreja em que nós podemos nos dar a liberdade de algumas vezes não querermos, né, estarmos tão perto de alguém. Você pode fazer essa escolha, mas você não pode, lembra do que eu li em Gálatas, odiar pessoas. Lembra que eu li em Gálatas? Odiar. Não podemos odiar pessoas. Então, o que a gente pode é, ok, não é o meu melhor amigo, mas não podemos odiar pessoas. A igreja precisa, sim, ser um ambiente de muito amor e muito carinho. Quando a gente tem aquela música antiga, Corpo e Família, quem lembra dessa música, né? Essa música ela é muito profunda,
né? Eu vejo que faz tempo que ela não aparece. Ministro, vocês podem pôr, a gente não pode ter medo dela. Só que ela tem declarações que são fortes, né? E ela vai dizer uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Qual que é o problema dessa música? É a letra ou somos nós? Isso. Então, qual que é o meu convite? Façamos dela uma verdade. Você não precisa morrer de paixão pelas pessoas da igreja, mas você precisa viver um amor que é bíblico e tirar as trevas do seu coração. Amém? Vamos agora encerrar com a nossa ceia. Nós vamos viver esse momento especial. Cadê minha equipe, Tiana, da ceia? Cadê os diáconos? Estava lendo o estatuto hoje, daí ele falava que a Assembleia Extraordinária também servia para a eleição de diáconos. Nós não temos diáconos. Queria que as crianças estivessem hoje com a gente, que eu gostaria que eles tomassem a ceia. Certo? Papais, se precisarem explicar aí no ouvidinho. Lembrando que não é pecado tomar ceia, né? A gente aqui já esclareceu isso. Algumas igrejas, né, você não pode tomar ceia por 1 milhão de razões. E para mim, né, como pastor dessa igreja, a teologia aqui é que a ceia é o momento onde nós estamos mais próximos de Jesus e não mais longe. A ceia é a hora de a gente aproximar os nossos filhos, é a hora de nós nos aproximarmos de Jesus. Pode ir distribuindo, por favor. É hora de a gente entregar o nosso coração para Jesus. Então, as crianças precisam aprender isso desde cedo para construir uma teologia saudável e não uma teologia excludente e exclusivista, que vai deixar só algumas pessoas desfrutarem desse momento especial. Eu quero ler com você o nosso texto base da ceia, que é o texto de Mateus 26. Se você ainda tem mão livre e quiser abrir, fica à vontade. Se não, só aguarde que eu vou ler o texto. A banda pode subir, porque logo depois eu já vou encaminhar para a última música. Vamos ficar sem ceia. Pega e vem correndo com o copinho. A Bíblia vai dizer o seguinte: enquanto comiam, né, então eles estavam à mesa, os discípulos, enquanto comiam, Jesus, tem o pessoal lá em cima também. A Tiana bem malandro, mandou os jovens lá para cima, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Cadê o seu pãozinho? A Bíblia vai dizer, Jesus tomou o pão. Eu gosto da nossa igreja, porque aqui é a única igreja que eu conheço que o pão dá ser um coraçãozinho, eu acho tão fofinho. Jesus tomou o pão. E a Bíblia vai dizer que ele deu graças, né? Eles estavam juntos, jantando, Jesus repartiu. Já foi, Ednei, traz o copinho para mim que eu tô sem. Ele não ouve, né? A gente sabe que ele não ouve. Vai batendo papo. Ainda bem que não está gravando. Ops, está gravando, né? Pro pastor, Ednei, pro pastor. Obrigado. Vai dizer que ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Então nós acreditamos que isso é um símbolo, e somente um símbolo, do corpo de Jesus. Por que esse momento é importante? Porque quando você mastigar esse pão, preste atenção que isso é espiritual. Preste atenção, quando você mastigar esse pãozinho, você não está mastigando Jesus, você não tem, né, essa capacidade, não se preocupe, ele está lá reinando em glória no céu. Mas quando você come esse pãozinho, eu preciso que você lembre de Jesus. Eu vou esperar o pessoal aqui sentar, porque eu estou vendo gente olhando para tudo que é lado e está me incomodando. Esse momento, gente, é um momento sério. Você precisa pensar no que está acontecendo aqui. Você só está sentado aqui nessa cadeira porque você foi salvo. Preste bem atenção. Então faça desse momento um momento sério. Você precisa fazer uma oração nesse momento, dizendo, Jesus, obrigado porque este corpo que foi moído pelos meus pecados, né, que foi entregue no madeiro pelos meus pecados, ele permite que eu, 2000 anos depois, em 2025, quase 2026, possa, num domingo caloroso de chuva, calorento, possa sentar numa igreja e ter a certeza da minha salvação, como a gente leu aqui os textos. Então, eu gostaria que você orasse e dissesse, Deus, obrigado, porque quando eu comer esse pãozinho, eu vou lembrar que o teu corpo foi entregue numa cruz por mim. Mas o texto continua e diz, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês.
Isto é o sangue da aliança. Então você precisa entender o que é o conceito, né, da velha aliança, nova aliança. A velha aliança era toda aquela lei veterotestamentária, a lei que Moisés recebeu de Deus. Só que nós não vivemos naquilo, é por isso que eu citei, né, mais cedo que eu não prego tanto sobre o Antigo Testamento, não tem problema nenhum, mas a questão é, nós vivemos na nova aliança, nós não somos judeus, nós somos cristãos, nós vivemos debaixo da aliança de Cristo, que ele fez com a igreja que ele mesmo estava gerando a partir desse momento. Então nós, quando tomamos esse cálice, a gente lembra daquele momento que Jesus estava lá crucificado, onde seu sangue foi vertendo, e através daquele sangue, é isso que ele está dizendo, através dessa nova aliança, né, do sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Você só tem o perdão dos seus pecados porque esse sangue foi derramado, tá bom? Então agora você pode comer do pão, beber do cálice, fazendo uma oração silenciosa aí no seu lugar, de gratidão, dizendo: Jesus, obrigado por aquilo que eu posso viver. Vamos orar juntos? Jesus querido, obrigado, Pai, porque essa é uma das orações repetidas que nós fazemos e que a gente vai fazer pelo resto da história da existência da Tua igreja. E a oração é: obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Obrigado porque hoje eu estou dentro de uma igreja cristã evangélica, acreditando num Deus invisível, mas real, acreditando numa Bíblia, acreditando na obra que o Senhor fez na minha vida, porque um dia o Senhor morreu lá atrás, se permitiu morrer numa cruz, e nós somos gratos. Hoje, Deus, nós simbolizamos a Tua morte e ressurreição através do pão e do cálice, como o Senhor nos ensinou, para lembrar, Deus, o quanto o Senhor é um Deus amoroso, que nos encontrou, nos redimiu, nos salvou, nos deu uma vida nova. E ainda voltando ao nosso texto base hoje, Deus, de fato, não há como a gente voltar para a barriga da nossa mãe, Deus. Nós não vamos fazer isso, mas a gente pode nascer de novo. E eu peço que o Senhor, então, limpe a nossa vida das trevas e traga luz para ela. Todos nós aqui temos, Deus, áreas em que a gente permite que as trevas entrem, e eu te peço perdão por isso. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, mais uma vez, a gente vai tentar. E a gente vai te pedir, limpa a nossa vida, Deus. Limpa a nossa vida, limpa a nossa vida. Traz luz para as áreas que precisam de luz. E que nós possamos cada dia mais nos parecer contigo, em nome de Jesus, Pai. Amém.